Devocionais no Vozes de Cristo. Bom dia! Que a paz do Senhor reine em seu coração e domine os seus pensamentos. Eu sou a Cris e hoje vamos meditar em Mateus 26:36, que diz assim: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Nosso devocional de hoje tem como título Testemunha Onisciente. Raini Sunim diz assim: Dentro de cada um de nós há uma testemunha interior que observa com tranquilidade o que acontece dentro e fora de nós. A partir de um lugar de silêncio e sabedoria, mesmo quando o mundo se agita numa tempestade de emoções, a testemunha se assenta calmamente no olho da tempestade, incólume, luminosa e onisciente. Você não é os seus sentimentos, nem a história que a sua mente lhe conta para que eles façam sentido. Você é o vasto silêncio que percebe os sentimentos emergindo e submergindo. Na palavra de sabedoria e vida, Jesus nos diz em João 14,16: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. Assim como Paulo diz em Romanos 8, versículos de 6 a 11. Porque o pendor da carne se dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o nosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que habita em vós. Jesus Cristo nos deixou o seu Espírito Santo, que habita em nós, e ele nos vivifica, ou seja, nos traz a sua essência, que é de sabedoria e paz. Portanto, compreendemos que a testemunha onisciente, a qual Raini Sunim menciona, a saber, aquela que detém todo o conhecimento do que era, do que é e do porvir, é o próprio Espírito Santo que está em nós. A palavra sagrada ainda traz em Jeremias 17:9: O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Portanto, vemos que os nossos sentimentos não podem nos auxiliar, e se os seguirmos, provavelmente estaremos em nosso juízo enganado. Principalmente quando os nossos pensamentos transitam desordenados em nossa mente, quando as nossas preocupações fazem da nossa cabeça a própria imagem do trânsito nas ruas centrais indianas, onde cada carro, pedestre e motocicleta andam juntos e misturados de maneira frenética e desorganizada, a melhor atitude diante desse cenário opressivo é nos distanciarmos dessa bagunça estrondosa para darmos ouvidos ao Espírito Santo. Temos na Bíblia pelo menos 2 exemplos em situações diferentes, as quais Jesus, antes de responder algo ou tomar uma decisão, ele pondera, ora e então responde. Como foi quando lhe perguntaram sobre o apedrejamento da mulher adúltera, como retratado em João 8, de 1 a 11. Quando, enquanto os escribas lhe perguntavam, ele ficou inclinado, escrevendo com o dedo na terra antes de responder. Ou também no Getsêmani, onde ele foi com os discípulos, mas se apartou para orar, como em Mateus 26:36. Sua atitude nos ensina como agir frente ao que se apresenta para nós, para que não sejamos contaminados com a turbulência e o burburinho do redor, buscando na voz do Espírito Santo sabedoria e compreensão, para que antes da tomada de decisão não tenhamos uma atitude impensada que nos coloque ainda mais no meio das nossas emoções. Nós não podemos controlar o surgimento das emoções, mas também não devemos deixar que elas nos controlem, nos tornando reféns da situação. Afinal, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que mantivéssemos o bom ânimo, a fé e a esperança nele. Afinal, ele venceu e nós nos espelhamos nele. Sunim diz em seus livros que as emoções vêm e vão da mesma forma que apareceram. Portanto, não é nosso dever tentar mudar isso ou gastar energia repreendendo-as. No entanto, não podemos nos envolver com elas. E para isso temos o Espírito Santo, para nos auxiliar a regular o volume das vozes das nossas próprias emoções e preocupações,
para que elas sejam não mais do que um plano de fundo, onde a verdadeira voz que ouvimos e encontramos é a do Espírito Santo Consolador, face de Deus deixada por Jesus para nos guiar para todo sempre. Não precisamos nem devemos nos cobrir com os nossos problemas. Eles não devem fazer morada em nossos pensamentos nem pesar em nosso coração. Nós devemos nos distanciar deles para que possamos ouvir o Altíssimo sobre como lidar com eles. Lembremos, no Éden, após a mordida da maçã, quando Adão e Eva se deram conta do que havia acontecido, se envergonharam imediatamente. Instantaneamente os seus ouvidos se abriram para perceber que a tomada daquela decisão a partir da emoção enganosa que a serpente lhes causou era tão grande e volumosa que havia lhes tirado a paz. No entanto, apesar de tudo isso, o Senhor lhes chamou para perto e pelo nome, e após lhes instruir sobre como seria, lhes deu vestes, cobrindo a sua vergonha, conforme Gênesis 3, versículos de 9 a 21. Enquanto mães, lidamos com preocupações adversas, que nossos sentimentos vão querer aumentar e dizer que são nossas e que temos que resolvê-las, inclusive sobre o argumento: ué, se você não fosse capaz de resolver, Deus Pai não lhe teria abençoado com a maternidade. Devemos calar e anular essa voz do mundo que ecoa em nossa mente, nos conduzindo àquele que efetivamente pode cuidar de tudo, o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo. Assim como a mãe cananeia, que argumentou com Jesus até conseguir a sua atenção para curar a sua filha endemoniada, conforme Mateus 15, 21 a 25. Devemos buscar a paz de Deus para ouvir a sua voz, e isso se faz com oração. Precisamos fazer o que está ao nosso alcance para o que é possível, e deixar o que é impossível para as mãos daquele que tem todo o poder. Buscamos em Jesus o caminho que nos faz encontrar cura, libertação e amor, porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. Que tal hoje agradecermos e iniciarmos a nossa caminhada conjunta com o Espírito Santo? Pai amado, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por este dia maravilhoso. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ouvir a sua voz, de despertar nesta manhã, Pai, de perceber que temos saúde, de perceber que tivemos alimento e que nada nos faltará neste dia, de perceber, Senhor Jesus, que tudo está em ordem, perceber que a sua voz vem e nos traz a paz, porque ela nos mostra, Pai do céu, que nada está fora dos seus olhos, porque assim como as trevas da noite terminam com a luz do dia, a nossa vida, ela segue, Pai do céu, as suas ordens, e nada foge daquilo que o Senhor determinou que funcionasse. O sol todos os dias se levanta após a noite. Nós nos acordamos com uma nova oportunidade de vida, oportunidade de sermos melhores, de entendermos o Senhor, de colocarmos os nossos pensamentos em ordem, de ouvirmos a sua voz, de perdoarmos e entregarmos perdão e pedirmos perdão, de sermos, Pai do céu, pessoas mais bondosas, mais empáticas, com mais ação, de sermos pessoas, Pai do céu, que nos entregamos em intimidade e oração ao Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós e pedimos que o seu Espírito Santo nos dê, crie em nós espírito de discernimento, espírito de capacidade, espírito de sabedoria e compreensão. Que os nossos olhos se abram para enxergar aquilo que está ao nosso redor e os nossos ouvidos, Pai do céu, caiam os tampões deles para que possamos ouvir a sua voz alta e clara, nitidamente tomando conta e dominando os nossos pensamentos. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de viver esse dia e encontrar a sua face. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor derrame seu maná sobre a vida de cada um dos seus filhos, entregando tudo aquilo que lhes falta. Que neste dia, Pai do céu, bênçãos de cura sejam derramadas na vida dos enfermos. As portas de emprego se abram àqueles que buscam. Que haja, Pai do céu, partilha de amor, partilha de alimentos, partilha de vestes, partilha de tempo, partilha de atenção, partilha, Pai do céu, do seu amor por onde nós formos, através das nossas mãos. Pedimos também, Pai do céu, que o Senhor nos proteja e livre guarde de todo mal neste dia. Esteja conosco, Pai, onde estivermos. Esteja, Pai, dominante, conservador e protetor em nossos pensamentos, para que nós não nos distanciemos da sua voz.
Pai, pedimos também que o Senhor esteja protetor e nos guarde nos nossos ambientes de trabalho, no ambiente escolar onde nossos filhos estiverem, nos nossos lares, nas ruas, Pai, onde todos nós estivermos. Nos guarde, nos proteja, nos leve e nos traga de volta para casa, em segurança e paz. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por estar conosco até aqui. Se você gostou da nossa devocional, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a sua semana e até a próxima.